Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o Cici Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do Cici Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o Cici Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com o Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Quem é você? Quem é a Cristina? Né? Como é que você começou a aprender português? Como é que o português entrou na sua vida? Eu já assisti um pouco dos seus vídeos e sei que muito vem do seu marido, claro. Não. Então, não? Me conta. Na verdade, eu sou muito engraçado. Eu não fico com raiva de você porque eu gosto muito de você. Mas eu fico com raiva que quando as pessoas falam, tipo assim, você fala português? Eu sim. E as pessoas, é porque seu marido é brasileiro. Eu falo, não, meu bem, é o seguinte, eu conheci o meu marido porque eu consegui falar em português. Então, tipo assim, obviamente, desde eu tô casada, a gente tá junto há uns 3 anos. Casada para 2 anos. E melhora, meu português fica melhorando, né? Cada vez mais, porque nossa primeira língua, nossa língua nativa, porque todo casal, eu estava explicando isso para a Foster, a minha teoria sobre isso, mas todo casal também tem uma língua nativa deles, né? Sim. E como a gente conheceu em português, a nossa língua é português, né? E vocês se conheceram no Brasil? Ou aí? A gente conheceu no Brasil, mas o que aconteceu? Eu já falava português quando eu conheci a ele. E meu português melhora cada vez mais. Mas eu não, por exemplo, eu não aprendi português para poder comunicar com ele. Todo mundo pensa isso. E tudo bem, né? Não, mas é a mesma coisa com Foster. Todo mundo acha que ele aprendeu português por causa de mim. E não, a gente se conheceu, ele já sabia português. Então, é exatamente isso. E é muito engraçado porque eu falo, não, gente, se eu não falasse português... jamais. Por que não? Porque ele não estava nem pensando sobre aprender português, ele estava nem aí para o inglês, inglês, né? Então, jamais eu ia ter essa vida aqui, né? Jamais eu ia ter conhecido ele. Eu tinha que falar português para isso acontecer. Então, é muito ironia quando as pessoas, você fala português porque seu marido brasileiro. Dá todo o crédito para o outro, né? Mas a mesma coisa acontece comigo também. Não sei se acontece com ele. Viram para mim e falam, nossa, você fala inglês super bem. É por causa do Foster? Eu falei, não. Nossa, eu quero começar assim. Não. Não, eu já aprendi, eu faço inglês desde que eu tinha, 5 anos de idade, sempre foi minha segunda língua, então assim, não foi por causa dele. Com ele melhorou, claro, óbvio. Isso é o que eu falo, óbvio, quando ele melhorou bastante e mudou meu sotaque bastante, né, porque onde eu realmente aprendi português, melhorei bastante, muito, era no interior de São Paulo. Então, meu sotaque era muito caipira, era, tipo, muito puxado, entendeu? E aí, depois de conhecer ele, na verdade, depois de conhecer ele, eu passei um tempinho, voltei para Estados Unidos, mas quando voltei para Brasil e a gente morou juntos, eu morei em BH. Então, aí, meu sotaque, minha gíria, ficou bem mais mineiro, né? Sim. Aí, meu sotaque hoje em dia, não sei, na verdade é uma mistura de tudo, sotaque é assim, né? Sotaque é uma coisa doida, que ninguém tem muita confusão sobre o que é, mas sotaque muda, fica mudando, até na primeira língua muda. Às vezes Muito. você passa um tempo em outro país ou em outra região que tem uma variedade ou um dialecto, um sotaque diferente, e ele muda, você percebe como você começa a falar igual que as pessoas lá. Por exemplo, o meu sotaque é carioca e muito carioca. É carioca da gema Você mesmo. nasceu lá? Nasci lá.
Mas, quando eu vou para Minas, para o interior de Minas, que é em Poços de Caldas, onde minha família inteira mora, se eu passar um mês lá, eu já falo mais cantado, igual mineiro. Exatamente. Ou juro para você, quando eu fui para o Rio, a primeira vez eu fiquei um mês e tava só nesse ano, era 2012, que eu fui para o Brasil num Fulbright, né? E eu fui lá, eu fiz uma meia maratona, eu fui para um congresso, eu fiquei um tempinho lá. E eu começava a falar assim com mais. E eu tipo, que isso? Tá E saindo, foi muito é. saiu, e foi muito bonitinho, não? O sotaque vai mudando, né? Vai, mas não é uma coisa que as pessoas devem se preocupar. Eu sempre falo isso para os meus alunos e eu acho que você também fala. O Fala. sotaque é a última coisa que você deve se preocupar. Fazer uma frase, formular uma frase é mais importante. O sotaque vem depois, não tem problema. Não, uma coisa que eu tento fazer muito com meus alunos é, sem ser de uma maneira muito chata, tipo assim, se isso for possível, mas é definir os termos que a gente está usando o tempo todo. Então, para você, que significa falante nativo? E ninguém sabe como definir isso. Quem é essa pessoa? Quem é esse ideal que está na sua cabeça? O que significa sotaque? Como é diferente de pronúncia? Exatamente. Rolou uma grande discussão no meu Instagram Stories, alguns meses atrás, sobre um post que alguém fez, um brasileiro fez, eu não sei, eu acho que na época a gente nem sabia que um na outra existia, né? Mas tinha um brasileiro que postou alguma coisa sobre, com certeza você viu o post, porque viralizou, sobre como os americanos acham o sotaque brasileiro fofinho por causa desse som vocálico extra que às vezes coloca lá no finalzinho, esse i, né? Hot Uhum. dog, iPad, Facebook. Facebook, tudo É. isso. E ele falou que por causa disso, os americanos acham o sotaque brasileiro muito fofo, então agora, ele escreveu agora que ele vai puxar mais e pesar mais nessa coisa. E eu, tipo, pá, tipo, faceplant, né? Eu, não, gente, não, porque isso é um erro de pronúncia, podia impedir que as pessoas entendam a compreensão e tal. E tinha pessoas falando que isso era preconceito linguístico, porque eu estava falando para não fazer isso. Eu falei, gente, a gente tem que entender a diferença entre sotaque e pronúncia. Isso aí é um erro de pronúncia, porque vai impedir a compreensão, a pessoa não vai te entender. Sim, E o exatamente. único objetivo que você tem quando aprendeu inglês é comunicar para que a pessoa te entenda. Entendeu? Esse é o seu único objetivo. Eu não estou falando sobre sotaque, mas puxar um erro não uma variedade de um idioma, né? Esse aqui, no final das contas, é um erro de pronúncia. E esse que a gente tem que focar. Mas sotaque, todo mundo tem um sotaque, né? É muito doido. O que, na verdade, o que eu sempre falo pro Foster, por exemplo, se eu estiver no Brasil e falar para minha amiga, Marina, entra aí no seu Facebook para eu ver o seu Instagram. Não, isso não É. rola, porque é uma forma que a gente abrasileirou também as palavras. Então, Sim. entre brasileiros, falar Facebook, Instagram, Eu LinkedIn, faço a mesma coisa nos tudo meus certo. vídeos, quando eu estou falando sobre o Facebook, eu vou falar assim, É, porque é minha responsabilidade, isso que rolou lá nessa discussão também. Na verdade, essa era outra discussão sobre code switching, não se eu amo Instagram Stories. É uma comunidade muito pequena, mas a gente tem discussões muito legais, sabe? Então, rolou uma grande discussão também sobre code switching. Eu falar assim, eu não uso code switching, que é trocar entre inglês e português, nesse caso, com pessoas que não entendem inglês. Isso não faz sentido, porque isso sou eu sendo muito arrogante e não lendo a minha audiência, né? Eu tenho que saber quem que é meu público, com quem eu estou falando. Então, eu não vou falar com minha mãe, eu vou inserir palavras em português. Tadinha, ela não entende nada, né? E ela fica muito estressada com minha avó, imagina, né? Mas aí, com uma amiga que é brasileira aqui também, a gente é 50%. 50 português, 50 qualquer palavra que chega primeiro para minha mente que mais encaixe na situação e mais se expressa a emoção que eu estou sentindo. Mas eu não posso fazer isso com todo mundo. Então, se eu estou falando com brasileiros e os brasileiros não entendem inglês, eu não vou simplesmente começar a falar um monte de coisa em inglês. Né? No sentido geral, numa sim. galera, eu tô lá conversando com pessoas. E isso também aplica para esse aí. Eu não vou ficar lá insistindo, forçando a barra e falar Facebook, não é Facebook. Não, gente, eu vou falar, você viu essa coisa lá no Face?
É isso, pronto, acabou. Eu acho que existe muito uma barreira, né, das pessoas em relação a isso. Principalmente quem está aprendendo português, é difícil você realmente pensar e falar Facebook, Instagram, LinkedIn. LinkedIn, para mim, é o pior falar em inglês e é o pior mudar isso em português. Ah, é? É Muito difícil. difícil para mim. LinkedIn é bem Muito, diferente, muito. LinkedIn. Porque tem muito consoante, né? Tem um consonant cluster aí, que é Pois é, LinkedIn. Essa é muito difícil. difícil. Essa é difícil. Mas, É, Cristina, você aprendeu espanhol antes do português, né? aprendi. Te ajudou? Espanhol é minha segunda língua e português é minha terceira língua. Eu comecei a aprender espanhol, tipo assim, nessa coisa muito comum aqui nos Estados Unidos, de high school. Também eu trabalhei 10 anos no service industry, né, em restaurantes, como bartender, garçom e tal. Então eu estava sempre com muito espanhol. E eu sou de Califórnia, entendeu? Então é tipo, é Sim, com México. certeza. Pronto, acabou. É, isso aí é outra discussão política, mas deve ser de México ainda, mas enfim. Aí, também eu fiz minha formação em espanhol, eu morei por 1 ano em Espanha, depois que eu me formei, eu fui para Costa Rica, eu morei 1 ano e meio em Costa Rica, minha irmã morou no Equador, eu fui lá, visitei ela, Equador, Peru, por 2 meses, então, aí eu voltei para Califórnia, e por 4 anos, quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu trabalhei em ONGs, lá em São Francisco, que era totalmente Spanish speaking, ou seja, eu entrei na porta e eu falei espanhol o dia todo. Eu fiz minhas reuniões de pessoal, meus staff meetings em espanhol, conversava com todos os meus colegas em espanhol. Então eu estava muito, mas muito fluente em espanhol. Era uma coisa muito doida, tipo assim, eu nunca na minha vida eu achei que não ia ser fluente. Ou como a vida dá voltas, né? Vira voltas. Aí o que aconteceu? Eu fui pela primeira vez para o Brasil em 2010, e isso era turismo, eu fui para Salvador da Bahia, e realmente era porque eu estava precisando sair do país, é uma história que eu conto num outro episódio, né, que eu contei para o Foster, mas estava precisando viajar, eu já tinha me apaixonado, Espairecer, tava precisando tava, relaxar. relaxar é understatement, né, se não, eu não ia terminar o meu mestrado, eu estava com muito burnout. E minha mãe falou para mim, não, você está precisando viajar, vai lá. Eu tinha economizado muito dinheiro porque estava só estudando e eu tinha 3 empregos, né? E eu estava ralando, mas eu não estava gastando nada de dinheiro. Então eu fui lá para Salvador da Bahia, eu fui lá para 2 meses e essa foi a minha primeira experiência com a cultura brasileira e o povo brasileiro. Aí comecei a soltar um pouquinho de português, mas eu estava nessa época que eu estava trabalhando nas ONGs, estava muito espanhol. Então, e eu fiz, também eu expliquei lá nesse episódio com o Foster, nessa viagem eu fiz um sandwich, né? Eu fui para Costa Rica, depois Brasil, depois Costa Rica, aí eu voltei. Então eu estava falando em espanhol com minha comunidade, minha família costarricense aí, né? E aí eu fui para Brasil. E eu acho que, tipo assim, tava saindo só espanhol. Mas muitas vezes foi muito difícil para eu até eu falava alguma coisa e eu tinha que perguntar às pessoas, tipo, isso era espanhol ou português? Que é muito parecido, eu não sabia. Aí, quando eu voltei para Costa Rica, eu estava já falando espanhol com um sotaque puxando português. E as pessoas, o que aconteceu com você? Portunhol. Elas acharam, tipo, que eu tinha um stroke, sabe? Que, tipo, que você tá falando? Que isso? Tá soando muito doido o seu português, seu espanhol. E eu, vai ser enfim. E voltei para os Estados Unidos e não pensei muito em espanhol, em português mais, porque eu tinha que terminar o meu mestrado, voltou para a minha vida normal de espanhol, de inglês e espanhol, terminei o meu mestrado e continuei trabalhando em ONG. Mas alguma coisa aconteceu lá com esse trabalho e na área, na verdade, no que eu estava trabalhando, que era dando aula de inglês, mas era uma coisa muito puxada por justiça social. Uhum. Eu estava trabalhando numa ONG com imigrantes e refugiados latinos que sofreram de violência doméstica. Então foi uma coisa que demandava muito de mim, puxava muita energia emocional, e eu já não estava conseguindo mais. Aí eu solicitei um Fulbright. Aí eu ganhei a Fulbright, aí eu fui para o Brasil.
Aí que realmente começava, o ponto é como realmente quando eu comecei a aprender português e falar em português e entender a cultura brasileira. Porque por mais que eu estava em Salvador da Bahia, e eu achei que todo o Brasil foi desse jeito. Não. Aí eles me colocavam no interior de São Paulo, né? Em São José do Rio Preto. É, muito diferente. Muito diferente. Então, que aí que eu realmente, isso era em 2012. Que aí que realmente eu comecei a aprender espanhol, entender tudo, né? Esse é tipo o começo da minha vida brasileira. E o espanhol, sim, me ajudou. É o que eu sempre falo para todo mundo, é o seguinte: no começo o espanhol ajuda bastante e depois ele atrapalha tudo. Porque me ajudou, no seguinte maneira, me ajudou simplesmente porque eu já tinha aprendido uma língua. Então, eu já me conhecia como aprendiz, né, de línguas, já entendia o que eu precisava fazer para aprender mais. Eu fazia um monte de erro, eu cometia um monte de erro, né, quando eu aprendi espanhol. Muita coisa lá na Espanha. E eu estava muito jovem também, né? Eu tinha uns 19 anos, eu estava, tipo, caí numa depressão lá na Espanha, porque não conseguia comunicar, eu não me preparava para ir para a Espanha. Tipo assim, eu tinha um jeitinho brasileiro antes que eu sabia o que era isso, né? Eu dei um jeito para não ter que tomar um requisito de uma aula que você tem que tomar antes de fazer esse study abroad. Ou seja, você burlou o sistema para conseguir. Então, aí eu fui lá, mas foi um erro total, né? Porque eu cheguei lá sem nada de espanhol, sem poder comunicar com ninguém. E eu sou uma pessoa comunicativa, né? Vamos combinar isso. Então, cheguei lá, eu não conseguia fazer amizade, não conseguia nada, e foi muito difícil. Aprender espanhol foi um luto para mim. Eu posso te dizer, foi muito, muito difícil. Até que foi a coisa que eu acho que foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, sem dúvidas, né? Porque ele me direcionou para um monte de coisa. Eu sou uma pessoa diferente. Eu acho que daquela época, sobretudo porque foi o final da minha adolescência, né? Sim, tem toda uma mudança de mentalidade, de maturidade. Então, toda diferente. Eu acho que meu cérebro mudou, Sim. né? Depois que eu fiquei bilíngue. Meu cérebro mudou de verdade e abriu vários mundos para mim. Então, foi a melhor coisa que eu fiz. E, de fato, quando eu fui para a Espanha, eu não fui um major, eu não estava estudando espanhol. Eu fui lá com um major em arte. Eu tava estudando pintar e desenhar. E eu fui lá e eu tomei tantas disciplinas da língua espanhola e da literatura espanhola e linguística aplicada e cultura, sei lá, que quando eu voltei para a minha faculdade em Califórnia, eu já tinha terminado um major todo em um ano. Incrível. De tantas coisas que eu tomei, porque tanto interesse que eu tinha em realmente entender essa língua, porque foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Eu não estava uma pessoa acadêmica, não estava. Eu não era uma pessoa acadêmica, entendeu? Eu não lia, não escrevia. Durante a minha vida toda, eu era performing arts, eu dançava, eu pintava, eu fazia teatro musical. Mas como isso foi muito difícil para mim, eu realmente, em inglês a gente fala hunker down, né? Hit the books. I hit the books pela primeira vez. Que realmente eu falei, opa, eu tenho que estudar para fazer alguma coisa bem. Thanks for listening to another episode of Carioca Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Carioca Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot. And we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced
Adventures with Lexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Carioca Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.